Graça e paz, igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos estar cantando o hino 37 do cantor cristão Amor Glorioso. Buscou-me com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. No céu cantaram de alegria os anjos, sim, em harmonia. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, ferido, abandonado, Jesus me socorreu. Em segredo me aceite, de agora em diante és meu. Tal meiga voz jamais ouvi, prazer maior jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, Jesus mostrou-me as chagas que em meu lugar sofreu. Coroa mais de espinhos, a cruz que padeceu, que poderia em mim achar pra tais afrontas suportar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou, minha alma embevecida, seu rosto a contemplar, recorda as muitas bênçãos do seu amor sem par. Louvor e glória, adoração, tributa-lhe meu coração. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Enquanto as horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então para sempre irei gozar. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Vamos orar. Oh, Pai querido, eu agradeço ao Senhor, em nome de Jesus, por estar na tua casa, junto aos teus servos, para mais uma vez prestarmos um culto ao Senhor e aprendermos mais da tua palavra e amar mais ao Senhor e temer mais ao Senhor e servir mais ao Senhor. Nos guarde para o teu louvor, nos livre do maligno, preserve as nossas vidas para o louvor e testemunho da tua palavra. Eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Hino 185 do cantor cristão Somente Cristo.
somente Cristo é Salvador, nem outro conhecemos. Morreu por nós em santo amor, e vida nele temos. Jesus, Jesus é o Salvador, e nem há outro mediador. Foi ele que por nós morreu, e vivo está por nós do céu. Os homens santos e fiéis nós sempre respeitamos, mas a Jesus, o Rei dos Reis, humildes adoramos. Jesus, Jesus é o Salvador, e nem há outro mediador. Foi ele que por nós morreu, e vivo está por nós no céu. A Deus fazemos oração, só Ele quer e pode valer-nos na tribulação. Aos seus Deus sempre acode. Jesus, Jesus é o Salvador, e nem há outro mediador. Foi ele que por nós morreu, e vivo está por nós no céu. No sangue de Jesus, com todo crente, o que ele fez na dura cruz, pra sempre é suficiente. Jesus, Jesus é o Salvador, e nem há outro mediador. Foi ele que por nós morreu, e vivo está por nós no céu. A igreja pode se assentar. Oh, amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos hoje na 7ª mensagem, Jesus, o caminho para o céu. E o tema para esta mensagem de hoje é continuação daquela mensagem com o tema, subtema, Jesus, a única porta que se entra para o céu. O texto áureo é João 14:6, desta série, Jesus, o caminho para o céu, e está escrito assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E nessa mensagem de hoje, onde nós estaremos trabalhando sobre ladrões e salteadores, porque nós dividimos essa mensagem em 4 pontos. Primeiro, Jesus como a porta, está lá em João 10:9, e depois nós vimos quem entra pela porta, que está em Isaías 35:8, e hoje nós vamos estar trabalhando em ladrões e salteadores. Nós sabemos que a porta do céu é Jesus, e não existem outras portas, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vida, a não ser o caminho que é Jesus e para a salvação. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, em João, capítulo 10, 12 e 13, nós vamos ver Jesus, o bom pastor, e o mercenário. E está assim: o assalariado não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo se aproxima,
abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca as ovelhas e as dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Senhor Jesus, nós sabemos qual é a nossa missão, qual é o nosso chamado, qual é a nossa obrigação. É de pregarmos o evangelho genuíno, a tua palavra, é apacentar o rebanho que é teu. Porque tu compraste este rebanho, estas ovelhas, no seu sacrifício, na cruz do Calvário. E as ovelhas pertencem ao sumo pastor, que é o Senhor. Então nós te pedimos ajuda, nós te pedimos iluminação, orientação, discernimento e autoridade do teu Espírito Santo para a proclamação do teu evangelho. Abençoe a todos os que aqui estão presentes e todos aqueles que estão tendo contato com a tua palavra através das mídias sociais e na nossa rádio, @7BPC. O Senhor Deus possa abençoar-nos a todos com a bênção do Senhor no nome de Jesus. Amém. Amados de Jesus Cristo, quando nós estamos falando acerca de ladrões e assaltantes, nós estamos falando de inimigos metafóricos. E esses inimigos metafóricos são falsos pastores, são líderes religiosos das muitas religiões e são falsos mestres. Aqueles que tentavam no passado guiar o povo de Israel, mas sem a direção real de Deus, são considerados inimigos metafóricos, líderes religiosos sem a direção e autorização, a unção e a iluminação de Deus na vida deles. Há muito claramente já falado aí nas mensagens e alguns dos textos repetidamente, é que só Jesus Cristo é a porta. E lá em Atos 4:12, nenhum outro nome é dado dentre os homens para que sejamos salvos. Então, em João, capítulo 10, versículo 1, Jesus está iniciando, dizendo assim: eu, em verdade, lhes digo que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobre por outro lugar, é ladrão e salteador. Amados de Jesus Cristo, aquele que não entra na porta do aprisco das ovelhas. Não entra porque quem é a porta é Jesus. Então, só Jesus é a porta. Todo aquele que toma a iniciativa de dirigir um povo, uma igreja, uma religião, sem a direção do próprio Cristo, ele é metaforicamente um líder falso religioso, ele é um falso mestre, ele é um falso pastor. Em João, capítulo 10, versículo 8, Jesus enfatiza: todos aqueles que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Amados de Jesus Cristo, nós devemos dar ouvidos a Jesus. E isto é muito importante, que lá nos Salmos primeiro está nos ensinando a não
irmos no conselho dos ímpios, nem nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, mas estarmos meditando na palavra de Deus, porque Jesus é a palavra, Jesus é o caminho, Jesus é a porta. Então, amados de Jesus Cristo, a cruz representa o verdadeiro caminho da salvação. Falsos pastores, falsos líderes religiosos, falsos mestres procuram buscar a glória pessoal deles mesmos. São falsos líderes, são ladrões, são assaltantes. Amados de Jesus Cristo, muitas religiões e denominações têm estampados à porta, ou ao recinto, ou aos templos e às igrejas, sempre o retrato do pastor, que deveria estar escondido atrás da cruz de Cristo. Buscam fama, buscam glória, buscam riquezas, buscam outras coisas. Nós temos, como pastores, a missão, a incumbência, a responsabilidade de, importa que ele cresça, quem tem que aparecer é Cristo. Nós temos que apontar o caminho. Nós estamos a serviço dele, para que a glória dele seja manifesta, para que o nome dele seja conhecido, para que o nome dele seja adorado, porque afinal de contas, ele é o Salvador da humanidade, ele é aquele que foi sacrificado na cruz do Calvário, verteu o seu sangue para salvar as pessoas. Então, nós temos que apresentar a Jesus Cristo para que a glória de Deus seja manifestada, não a glória do homem. Amados de Jesus Cristo, em Isaías, capítulo 56, versículo 11, está escrito, Isaías 56, 11. São cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimento, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. Então, amados do Senhor Jesus Cristo, esses inimigos da cruz, na prática, são aqueles que vivem para os prazeres da carne, são aqueles que vivem para os prazeres mundanos. Efésios, capítulo 4, versículo 18. Efésios, capítulo 4, versículo 18. Assim a palavra diz a respeito deles. Assim o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso para estarem atentos a eles. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância em que estão, por causa do endurecimento do coração. Outro texto que nos faz ver acerca dessas questões é Filipenses, capítulo 3, 18 e 19. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora eu repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. E eles se gloriam do que deveriam se envergonhar. Só pensam nas coisas terrenas.
amados de Jesus Cristo, eles não são apenas ladrões literais, são aqueles que valorizam a satisfação material, são aqueles que valorizam os prazeres carnais, são aqueles que, acima dos propósitos de Cristo e da cruz e da redenção em Cristo Jesus, é um outro caminho, é um outro evangelho, é um outro interesse. E nisso está que, ainda que venha um anjo do céu e vos anuncie um outro evangelho, seja isso anátema. Filipenses, capítulo 2, versículo 21. Porque todos buscam os seus próprios interesses, não os de Jesus Cristo. Amados, o evangelho é de Deus, é de Cristo. Nós apenas somos seus servos, apenas somos os seus súditos, apenas somos atalaias dele, anunciando o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu favor, o seu perdão, a salvação, a vida eterna. E nós somos aqueles que apenas anunciam e que apontamos para Cristo, que contamos aos outros acerca de Deus, do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão e da sua salvação. Apontamos a Cristo, pregamos a Cristo e este o crucificado. O amados do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando de ladrão e de salteadores, de falsos profetas, de mestres que apacentam-se a si mesmos. Há na Bíblia o exemplo de dois ladrões, um a quem creu e um a quem continuou descrente e ainda zombando. Lucas 23, 42 e 43, no fechar do diálogo ali na cruz, antes da morte de Cristo e da morte deles, um ladrão que creu e que as pessoas o denominam como Dimas, ele disse a Jesus que ele queria ser lembrado por Jesus Cristo para poder receber a salvação, porque reconheceu ser pecador, reconheceu o pecado do outro e o seu, arrependeu-se e disse: esse nenhum mal fez, nós estamos aqui porque merecemos. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, que é o 41. Então, ele disse, aqui é o 42, então ele disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No 43, Jesus respondeu: eu lhe garanto, hoje estarás comigo no paraíso. Diferente destes ladrões de almas, destes que arrebanham para si pessoas e indicam um outro caminho, indicam um outro atalho, uma outra maneira, uma outra forma, maneira pela qual Jesus nunca disse, Jesus nunca falou, Jesus nunca ensinou, Jesus nunca orientou, mas pelo seu carisma, pela sua eloquência, pela sua fala, pela sua prédica, e por aquilo que ele ostenta, arrasta para si muitas almas e que, infelizmente, elas não poderão entrar, porque o caminho que eles ensinam não é o caminho da verdade, não é o caminho da vida, não é o caminho
que é o próprio Jesus Cristo. Então há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, a porta das ovelhas é Jesus. O caminho para o céu é Jesus. A verdade absoluta é Jesus. Então, estes inimigos metafóricos, estes líderes religiosos, estes falsos mestres, estes falsos pastores, estas falsas religiões devem ser vistas e discernidas e procurar ver o que eles dizem e confrontar com a palavra de Deus. Porque se não estiver de acordo com aquilo que Cristo disse, com aquilo que Cristo fez, com aquilo que Cristo outorga, com aquilo que Cristo dá, caia fora dessa gente, porque o Deus deles, segundo a palavra de Deus, é o próprio ventre. Eles só se preocupam com o seu bem-estar e com os prazeres desta vida. Nós buscamos a Cristo, o supremo pastor das ovelhas, a porta das ovelhas, que é o próprio Cristo, e que chama as ovelhas pelo nome, e são conhecidos pelas suas, e é conhecido pelas suas ovelhas. Que Deus, pois, possa nos abençoar, que Deus, pois, possa nos guardar e nos livrar dos falsos mestres, e nos livrar dos falsos ensinos, e nos livrar dessas pessoas que buscam promoção própria, que buscam notoriedade humana e que não se importa com a vida de ninguém, se preocupa apenas com o bem-estar delas. Que Deus nos livre disso e que nos guie pelo caminho eterno. Vamos orar. Pai, eu quero, em nome de Jesus Cristo, agradecer-te por mais um dia na tua presença e na tua casa, com mais uma porção da tua palavra orientadora, para fazer com que os teus servos discernam o que é de Deus e o que não é de Deus, o que é engano, os que te servem, os que te buscam, os que são obedientes à tua palavra e proclamam a tua verdade e vivem, Senhor Deus, para proclamarem Cristo, para anunciarem o teu amor, a tua graça e a tua salvação. Esta é a minha oração que faço no nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Domingo pela manhã, nós estaremos terminando esta parte desta série de mensagens que são os 4 pontos que nós estamos falando, e terminaremos com o propósito de Jesus. Isto é destas 4 mensagens, Jesus, a única porta que entra para o céu. Tenham todos vocês uma boa noite e que Deus os abençoe no nome de Jesus. Você que está me ouvindo aí, você pode entrar no YouTube, na @7ibpc.com. Você pode entrar também na nossa rádio web, www.radio7ibpc.com. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Até domingo, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.